Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 22. A Salvação e o Relacionamento Santo. Seção 3. A razão e as formas do erro. A introdução da razão no sistema de pensamento do ego é o início do seu desfazer, pois a razão e o ego são contraditórios. Retomando essa frase de uma outra forma, a introdução da razão no sistema de pensamento do ego é quando a razão entra nesse sistema de pensamento e é o início do desfazer do próprio sistema de pensamento que o ego criou na nossa mente, porque a razão e o ego são contraditórios, são opostos. Não é possível que os dois coexistam na sua consciência, pois a meta da razão é fazer com que fique claro e, portanto, óbvio. É fazer com que esse sistema de pensamento fique claro para a gente e, portanto, óbvio. Você pode ver a razão. Isso não é um jogo de palavras, pois aqui está o início de uma visão que tem significado. Visão é sentido, literalmente. No meu modo de pensar, a visão que ele traz aqui é uma sensação, é um sentir de que realmente tem algo diferente, algo maior. Essa visão, que não pode deixar de ser compreendida, não é o que é visto com os olhos do corpo físico, pois ela é clara e o que é óbvio não é ambíguo, e por isso pode ser compreendido. E aqui se separam a razão e o ego para seguir seus caminhos separados. Toda a continuidade do ego depende da sua crença, segundo a qual você acredita que não pode aprender esse curso. Se você compartilha essa crença, a razão será incapaz de ver os teus erros e abrir caminho para a correção desses erros. Pois a razão vê através dos erros, te dizendo que o que você pensava que era real, não era real. A razão pode ver a diferença entre pecado e equívocos, porque ela quer a correção. Que incrível, né? A razão, ela faz essa diferenciação na nossa mente para que a gente entenda que o pecado não existe e que todos os equívocos, todos os erros que nós cometemos podem ser corrigidos. A razão te diz que o que você pensava que era incorrigível pode ser corrigido e, portanto, não pode deixar de ter sido apenas um erro. A oposição do ego à correção conduz a sua crença fixa no pecado e a não considerar os erros como algo que pode ser corrigido. Ao olhar para os erros, o ego não acha nada que possa ser corrigido. Assim, o ego te leva à perdição e a razão salva. O que ele está trazendo com essa frase é que o ego vai nos direcionar, nos colocar no caminho que leva à perdição e a razão nos coloca no caminho que nos salva. A razão não é salvação em si mesma, mas abre caminho para a paz e te traz a um estado mental no qual a salvação pode ser dada a você. O pecado é um bloqueio colocado como um pesado portão trancado e sem chave no meio da estrada para a paz. Ninguém que olhe para o pecado sem o auxílio da razão tentaria passar por ele. Os olhos do corpo o contemplam como granito sólido, ou seja, como uma barreira sólida, tão espesso que seria loucura tentar ultrapassá-lo. No entanto, a razão vê através disso com facilidade, porque reconhece que é apenas um erro. A forma que o pecado toma não pode esconder seu vazio, principalmente aos olhos da razão. Só a forma do erro atrai o ego. O significado ele não reconhece e não vê se existe ou não. Tudo o que os olhos do corpo podem ver é um equívoco, um erro na percepção, um fragmento distorcido do todo, sem o significado que o todo lhe daria. Apesar disso, os equívocos, independentemente de suas formas,
podem ser corrigidos. O pecado é apenas um erro em uma forma especial que o ego venera. Ele quer preservar todos os erros e fazer com que sejam pecados. Ele quer transformar todos os erros em pecados. Pois aqui está a sua própria estabilidade, no caso, a estabilidade do ego, a sua âncora pesada no mundo passageiro que ele fez, a pedra sobre a qual a sua igreja está edificada e onde os seus adoradores estão presos aos corpos, acreditando que a liberdade do corpo é a sua própria liberdade. A razão te dirá que a forma do erro não é o que faz dele um equívoco. Se o que a forma esconde é um equívoco, a forma não pode impedir a correção. Os olhos do corpo enxergam apenas formas. Não podem ver além do que foram feitos para ver. Os olhos do corpo físico só podem ver formas físicas, porque só isso ele consegue enxergar, nada além. E foram feitos para olhar para o erro e não para ver o que vem depois. A sua percepção é de fato estranha, pois os olhos físicos só podem ver ilusões e estão impossibilitados de olhar além do bloco de granito do pecado e focam na forma exterior do nada. Para essa forma distorcida de visão, o exterior de todas as coisas e a parede que está entre você e a verdade é totalmente verdadeira. Entretanto, como é possível que a vista que estaca diante do nada, como se o nada fosse uma muralha, seja verdadeira? Ele está perguntando como é possível que a vista que para diante do nada, como se o nada fosse uma sólida muralha, possa ser verdadeiro. Ela é retida pela forma, tendo sido feita para assegurar que nenhuma outra coisa, senão a forma, seja percebida. Esses olhos, no caso aqui os olhos físicos, que não foram feitos para ver, nunca verão o que está além da forma. Pois a ideia que representam, que no caso é o ego, não deixou aquele que a fez, e é ele que vê através deles. É o ego que olha através dos seus olhos físicos, e ele olha para tudo o que te aprisiona no mundo da forma. Qual era a sua meta, senão a de não ver? Qual era a meta do ego, senão a de não ver nada além da forma física? Para isso, os olhos do corpo são meios perfeitos, mas não para ver. Repara como os olhos do corpo repousam no exterior e não vão além, e não conseguem enxergar além. Observa como eles param diante do nada, incapazes de ir além da forma em direção ao significado. Nada cega tanto quanto a percepção da forma, pois ver a forma significa que a compreensão foi obscurecida. Só os equívocos têm formas diferentes e assim podem enganar. Você pode mudar a forma porque ela não é verdadeira. Ela não poderia ser realidade porque pode ser mudada. Então, se ela pode ser mudada, ela é uma ilusão. A razão te dirá que se a forma não é realidade, tem que ser uma ilusão. E desse modo, ela não existe e não pode ser vista. E se você a vê, não pode deixar de estar enganado, pois está vendo o que não pode ser real como se fosse real. O que não pode ver além do que não existe não pode deixar de ser uma percepção distorcida, e assim você tem que perceber ilusões como se fossem a verdade. Nesse caso, poderia tal coisa reconhecer a verdade? Uma pergunta. Não permita que a forma dos seus equívocos te mantenha afastado daquele cuja santidade é a sua própria. Não permita que a visão da sua santidade, que é uma perspectiva que te revelaria o teu perdão, seja afastada de você pelo que os olhos do corpo podem ver. Permite que a sua consciência do seu irmão não seja bloqueada pela sua percepção dos pecados dele e do corpo dele,
Está pedindo para a gente nos permitir enxergar além do físico, do outro, olhar o outro além do corpo físico e além dos pecados que a gente enxerga nele. O que existe nele que você quer atacar, exceto aquilo que associa com o corpo dele e que é algo que tem a ver com a sua crença de que ele pode pecar? Além dos erros dele está a sua santidade e a tua salvação. Você não lhe deu a sua santidade, mas tentou ver nele os teus próprios pecados com o fim de se salvar. No entanto, a santidade dele é o seu perdão. Você pode ser salvo tornando pecador aquele cuja santidade é a sua própria salvação? Um relacionamento santo, por mais recém-nascido que seja, isto é, por mais novo, por mais recente que seja, tem que valorizar a santidade acima de todas as coisas. Valores não santos produzirão confusão tanto no físico quanto na consciência. Em um relacionamento não santo, cada um é valorizado porque parece justificar o pecado no outro e cada um vê dentro do outro aquilo que o impele a pecar contra a sua vontade. Cada um vai ver dentro do outro aquilo que o leva, que o impulsiona a pecar contra a sua vontade. E assim coloca os seus pecados em cima do outro e é atraído para ele para perpetuar os seus pecados. E assim vem a ser impossível para cada um ver a si mesmo como a causa do pecado no outro devido ao próprio desejo que ele tem de que o pecado seja real. Devido ao próprio desejo daquele que projetou o pecado fora, né? De que o pecado seja real. No entanto, a razão vê um relacionamento santo como aquilo que ele é, um estado da mente que é comum, onde ambos alegremente entregam os erros à correção para que ambos possam ser curados em felicidade como um só. Isto é, para que ambos possam entrar nesse estado de unicidade e assim estabelecer a salvação e todas as curas necessárias aqui. Muito bonito. Fim da leitura do livro-texto.